Estamos dando continuidade ao nosso estudo aqui sobre vivendo no amor de Deus, é o tema do nosso estudo, e em específico estamos abordando práticas, disciplinas espirituais. Então, semana retrasada, demos uma introdução sobre a importância de pensar nestas práticas, não só como mecanismos que melhoram a nossa espiritualidade, mas como práticas dentro de uma perspectiva relacional, onde pensamos nessas práticas como maneiras que ajudam a aprofundar, a enriquecer os nossos relacionamentos com Deus e os nossos relacionamentos um com o outro. E creio que essa perspectiva nos ajudam a ter uma motivação maior e talvez uma consistência mais frequente no uso dessas práticas. E aí, semana passada, introduzimos a nossa primeira prática, a ideia de leitura bíblica, e, sem dúvida, a importância de estudar a Bíblia de forma coerente, de forma contextual, de forma consistente, entendendo a situação cultural, histórica, a dinâmica da política da época de Jesus, tudo isso é importante para a gente ter um compreendimento mais profundo da história bíblica, do significado que cada autor tinha em mente. Adicionado a isto, usar a leitura bíblica como também um processo para a gente continuar conectando com Deus, não só um estudo acadêmico, o que é importante e o aprofundar é necessário, mas também podemos usar de uma forma, somar a isto uma forma um pouco diferenciada. E a prática que eu sugeri como uma tarefa, e vamos ter uma tarefa proposta para cada semana e cada tópico, é de ler os Salmos 23, uma vez por dia, em momentos e situações diferentes do dia, né? Talvez uma vez de manhã, outra no meio, durante o seu almoço, de tarde, de noite. E ao ler Salmos 23, né, todo dia, e no final da semana contemplar, até mesmo de forma escrita, uma reflexão de como que foi essa experiência, de como que Deus comunicou com nós, com cada um de nós, durante a nossa semana, nossa situação, a nossa perspectiva no momento, que a ideia não é que os Salmos mudam, os Salmos é o mesmo, mas a comunicação de Deus através dos Salmos a cada um de nós muda porque a nossa situação é diferente. O que eu posso ter sofrido e tendo que enfrentar esta semana pode ser bem diferente do que o Fábio teve que enfrentar e lidar a semana dele. Então, os Salmos é o mesmo, porém comunica de forma diferente para cada um de nós, como exemplos. Então, alguém teve a oportunidade de tentar a prática, que gostaria de compartilhar um pouco da sua experiência? Eu li. E, Afonso, como que foi? Você levanta de manhã assim, lê, parece que é um alívio gostoso, você começa o dia. E aí depois, durante a tarde, no horário de estresse, eu li, você começa a ler assim, sabe? Fica meio que... Eu não sei te explicar, mas parece que você vai sincronizando o sentimento ruim que você tem com a coisa boa que você está lendo ali, e parece que dá um ânimo diferente. Ótimo, então, duas coisas que eu vi o Afonso enfatizar: de manhã ajuda você a te pôr vamos dizer assim, na perspectiva correta para o dia, e de tarde, com já várias outras coisas acontecendo, também serve como um mecanismo, um processo para a gente dar uma
lidada com aquele estresse do dia. Ótimo, obrigado, Afonso. Espero que vocês tenham tentado, se não, fica ainda encorajado a tentar esta prática no decorrer das semanas daqui para frente. E Salmo 23 é uma sugestão, pode-se fazer isso com qualquer outro trecho bíblico. Meu pai está lá com a mãozinha, quer compartilhar. Só que tem que habilitar o microfone. Sei que você está falando coisas profundas, mas habilita aí. Por isso que eu não quero que ninguém escuta, porque são muito profundas. Mas nessa perspectiva que você menciona, eu tenho notado, não somente no mesmo dia, vamos dizer assim, um ano atrás eu li Salmos 23 e hoje eu li de novo. A gente vai se aprofundando no conhecimento dos Salmos, consequentemente vai se aprofundando na comunhão com Deus. Uhum. Então, o que você propôs é um excelente exercício, mas eu vejo que isso se aplica todas as vezes que a gente medita na mesma passagem. Sim. Porque a passagem em si não é diferente, né? Mas o nosso momento de vida a nossa situação, nossa maturidade, nosso conhecimento da profundidade dos Salmos. Então, sem dúvida, e tudo isso é importante. O porquê eu pedi para você ler uma vez por dia, né? Pelo menos por um período de 7 dias, para notar isso. Então, muito bom. Chaves, acho que está com a mãozinha ali também. Eu fiz a leitura durante a semana, em horários diferentes, e o que eu pude observar é que, lendo os Salmos, ele coloca a gente a nos perguntar se de fato somos ovelhas, e ovelhas que conhecem a voz do pastor, e ovelhas que de fato confiam no pastor. Eu estou falando de mim. Eu pude ler de manhã, antes do café, eu pude ler na chegada em casa, lá pelas 9 da noite, eu pude ler durante a caminhada, quer dizer, não é que eu li durante a caminhada, mas lembrando tentando recitar o Salmo durante a caminhada. E quando eu estava recitando e quando eu estava lendo no ônibus, então, assim, o que eu pude perceber é dizer o Salmo é fácil. Difícil é como é que nós nos colocamos para, se de fato aquele pastor está com todas aquelas palavras indicadas para a ovelha. Será que de fato eu estou sendo uma ovelha de modo que aquele pastor dos Salmos estenda tudo aquilo que os Salmos diz para mim? E foi dessa maneira que eu pude observar, professor. Ótimo. Então, o que o Chaves notou aí é um ponto bem importante, que também é um benefício do exercício. Você começa a se contemplar, se pôr na leitura, né? Como que isso se aplica a mim? Isso, sem dúvida nenhuma, é um ótimo benefício. Ok, vamos então para frente com a prática de hoje. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Ver se... Certo? Tá ok, Fábio? Beleza. Então, hoje vamos enfatizar essas duas primeiras práticas, a leitura bíblica e oração, são provavelmente as duas mais comuns que vêm à mente quando pensamos em práticas espirituais. Daqui para frente, vamos ver outras, talvez não comum do nosso dia a dia, mas como vai ser a minha ênfase, vou mostrar no primeiro ponto, em cada uma dessas práticas, que são práticas bíblicas. Podem não ser práticas comuns no nosso dia a dia ou na nossa congregação, e também podem ser práticas que são mal usadas em outros grupos religiosos, mas são práticas bíblicas, e aí vamos tentar dar uma clareza
dentro da perspectiva bíblica, e aí, mais uma vez, uma tarefa, uma sugestão de tarefa toda semana. Então, hoje, mais uma vez, uma das duas práticas mais comuns, vamos falar sobre oração hoje, creio que todo mundo tem essa consciência de uma maneira ou outra. Então, vamos introduzir aqui, ver um pouco disto em termos bíblicos, e aí vamos concluir a nossa aula de hoje, mais uma vez, com uma sugestão de tarefa. Então, a necessidade de orar. Jesus, podemos ver isso nos evangelhos, Jesus tinha o hábito de reservar um tempo, de ser intencional, um tempo regular, uma frequência para orar. Um exemplo é em Lucas capítulo 5, e mesmo tendo passado longos dias ocupados cuidando dos outros, que foi uma parte bem intensa daqueles 3 anos do ministério de Jesus, Jesus, mesmo assim, ainda tinha tempo, ou ainda selecionava tempo para orar. Marcos capítulo 1 é mais um exemplo disso. E Jesus também orou com situações específicas em mente, provavelmente orando em termos mais genéricos para o ministério dele, para ele ter força para enfrentar as muitas dificuldades, pessoas em específicos, mas ele também se nota que ele orou por momentos, por situações específicas, quando ele ouviu sobre a morte de João Batista. Um pontozinho além aqui, Batista não é a filiação religiosa de João e não é também sobrenome de João, tá? João Batista é descritivo. João, aquele que está lá emergindo pessoas, tá? Só um ponto a mais aí. Mas quando ele ouviu que João tinha sido basicamente morto, assassinado pelas forças governamentais da época, de forma totalmente injusta e alheia, Jesus tira um tempo ou tenta tirar um tempo, a multidão segue ele, mas ele tem intenção e eventualmente consegue parar e tirar um tempo para orar em luto, em lamento, pela situação de João Batista. Então, exemplos de Jesus, lições que precisamos aprender. Primeiro, a importância de oração. Se Jesus, que era Deus na carne, sentia a necessidade e importância de oração, nós também devemos. Jesus tinha uma prática frequente de orar, um exemplo a mais para nós seguirmos. E ponto 3, dentro desse exemplo de Jesus, é que ele orava também por situações específicas, neste caso, a morte de João, na qual devemos também. E isso fazemos nas nossas congregações, né? Muitas vezes até tem noites de orações, ou pelo menos tem o elemento de orar na maioria das nossas reuniões, se não todas, e oramos pela saúde, pelo bem-estar, pelas dificuldades, muitas vezes pessoas que falecem, oramos pelo bem-estar da família. E isso é tudo práticas notadas em Jesus, e importante continuar. Precisamos também, acho interessante, de que os próprios discípulos de Jesus pediram a Jesus a ensinar eles a orar, o que talvez não paramos para notar com frequência, porque assumimos que sabemos orar. E temos a prática de orar, né? A gente sobe lá, fecha os olhos, começa a falar sobre várias coisas. Mas será que tem algo a mais que precisamos aprender nesta ideia de oração? Em Lucas 11, versículo 1, os discípulos pedem a Jesus, né, para ajudar a ensiná-los a orar. E o que é interessante para mim, porque os judeus tinham uma prática bem constante de comunicar com Deus. E eles tinham a prática de usar salmos. Eles repetiam os salmos, tanto quanto uma expressão de louvor, mas também como um meio de oração ou comunicação. E era uma prática bem comum.
também se era uma prática comum comunicar com os deuses através de outros grupos religiosos, como os gregos, os romanos e assim por diante. E então, por que será que então pediram a Jesus e notaram a necessidade de aprender algo? Bem, a resposta de Jesus acho que é interessante tentar se aprofundar nisso. E vimos isso em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 15, na qual eu coloquei aqui para a gente ler, e vamos passar uma boa parte da nossa aula hoje caminhando pelos detalhes desta oração. Então, vamos ler aqui. Assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Então, vamos dar uma pausa aí. Jesus começa explicando a prática da oração com um alerta, com um compare, uma comparação, e uma comparação negativa, onde Jesus diz, olha, há uma certa prática de oração que é comum, mas não é produtiva, não é a melhor maneira de se comunicar, e o que eu quero enfatizar a vocês como não, seguidores meus. O que ele intitula de hipocrisia. E essas pessoas não eram, vamos dizer assim, coitados da população que estava orando em algum lugar ou outro. Esse aqui eram líderes religiosos, então pessoas que assumiam-se ser exemplos a seguir. Mas Jesus já intitula eles de hipócritas e aí explica por quê. O motivo pelo qual eles aparentemente estavam orando eram para se aparentarem, se apresentarem como espirituais. Eles oravam em lugares notáveis, em lugares com bastante pessoas, e aparentemente de voz alta. Caso contrário, você está num canto lá orando, né, dentro da sua própria mente, não sei como que isso seria hipócrita. Então, se assume-se que estão lá em voz alta, e Jesus diz que o motivo deles era para serem vistos, serem notados. E Jesus diz, eu lhe asseguro que já receberam sua recompensa. Entendo eu que o que Jesus está dizendo aqui, que quando eles oram para ser reconhecidos pelas pessoas, o máximo que eles recebem em recompensa desta prática é serem notados pelas pessoas. Então, quando passa alguém lá e vê o fariseu orando em voz alta, e a pessoa talvez diz, nossa, que exemplo de fé, esse é o máximo das bênçãos daquela oração. É o máximo que eles vão receber pelas orações, é o ser notado. Outra pessoa explicar essa cara, tem que oração que eu estou descendo para não orar em vão. Ô, irmãos, eu acho que alguém está com o microfone habilitado aí, por favor, desabilita para a gente poder continuar. Então, essa era a máxima da recompensa deles. Em outras palavras, entre as linhas aqui de Jesus, que Jesus está dizendo, é que Deus não está interagindo em nome deles, como provavelmente estavam pedindo. Então, é importante a gente não orar de forma hipócrita. Ok, versículo 6. Mas então, em contraste, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Em contraste, do que você orar com o objetivo, o primordial objetivo, ser visto e aplaudido pelas pessoas, ao invés disso,
ore de forma que enfatiza você comunicando com Deus, reconhecendo a necessidade da presença e interação de Deus na sua vida, clamando a Deus, louvando a Deus, lamentando a Deus, porque Deus, nesta abordagem, você não está usando a prática da oração para se vangloriar. Você está usando a prática da oração pelo propósito da oração, que é comunicar com Deus. Então, quando você comunica com Deus, por este motivo, você vai ter bênçãos, porque Deus vai estar notando, interagindo, você vai estar se conectando de forma mais íntima com Deus. Não creio que a aplicação é aqui que nunca devemos orar de forma pública, mas de que devemos contemplar o porquê das nossas orações em forma pública. De que o propósito não é, mais uma vez, se vangloriar. Ok, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Então, aqui, primeiro, ele usa os líderes religiosos de Israel como exemplo negativo, e aí também usam outros grupos religiosos, o que chama de pagão, pessoas que estavam orando a deuses, de que há algo da prática deles que também não devemos repetir ou usar. E é aquela repetição, eram orações. Difícil até usar a palavra oração, porque a gente não classifica isso como oração hoje. Mas eles comunicavam com os seus deuses de forma repetitiva e sem focar o significado, sem pensar na coerência, era simplesmente repetição, repetição. E muitas vezes até não eram nem palavras, não eram nem sentenças com grande significado, eram simplesmente repetições que serviam como encantações, talvez é uma outra palavra que ajuda a ilustrar isso. Ficavam repetindo, como parte da abordagem aos seus deuses. E Jesus diz aqui que não precisamos fazer isto, porque, versículo 8, não sejam iguais a eles nessa abordagem, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo do que pedirem. Então, se você acha que ficar lá repetindo sons ou frases que acabam até perdendo qualquer significado, na esperança de que você, por repetir sem fim, né, ou ficar lá em transe, repetindo, você vai receber agrado dos deuses por pensar, nossa, quanta dedicação a essa repetição. Deus, o nosso Deus, Senhor Deus, não é assim, porque é um Deus que tem um relacionamento com nós, é um Deus que tem um conhecimento íntimo de nós, não é uma força distante na qual você precisa convencer. É um Deus que nos conhece, um Deus que se relaciona com nós, um Deus que tem uma abordagem relacional e um amor por nós. Então, não precisamos usar a abordagem do pagão, assim como também não precisamos usar a abordagem da hipocrisia ilustrada pelos fariseus. Ao invés, aí ele vai dar um exemplo. Antes disso, algum ponto ou pergunta, antes da gente entrar aqui no versículo 9, vocês orem assim? Se tiver, põe a mãozinha aí que mostra aqui põe numa ordem para eu saber quem está perguntando. Ana? Então, eu fiz primeira comunhão, né? Porque era católica, né? Bendito aquele padre lá,
Nós, mulheres, tivemos que... Eu lembro até hoje, ó, eu tinha 12 anos. Nós, as mulheres, ele fez nós rezar 25 Pais Nossos e 25 Ave Maria nós tínhamos que rezar. Os homens foram só 10. Até um dos meus irmãos fez primeira comunhão comigo. Ele é um ano mais novo do que eu. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, ela falou assim, pegue 25 feijão e vai contando. Cada um que você vai fazer, você vai separando. E eu, tonta lá, né? Não sabia, né? Fiquei fazendo. Nós, as mulheres, 25, e os homens eram só 10. Mas será? O padre talvez achou que aquele grupo de jovens que estavam ali estavam precisando de uma oração a mais. Um ponto interessante a se notar é isso, né? A repetição sem mensagem, sem dedicação, sem propósito, acaba sendo só repetição, né? Bom, muito bom, obrigado, Ana. Afonso? Para eu? Ô, Júnior, eu fico pensando no sentido aí que, ó, no 8, não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de eu pedirem. É interessante quando na nossa oração, se realmente você já explicou, esse é o nosso sentimento quando nós vamos pedir para Deus, se é aquilo mesmo eu estou precisando, né? Porque se Ele conhece o nosso coração até mesmo antes de nós pedirmos, quando nós vamos orar, aquele sentimento tem que estar proposto no que você está precisando mesmo, né? Sim, importante também notar, Afonso, baseado no que você está dizendo aí, que a oração não é para explicar para Deus o que você precisa, como se Ele não soubesse, mas é um exercício de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, por isso nos expressamos. Então, não é que já que Deus sabe, não precisa orar, porque a prática tem um benefício individual, mas também tem uma maneira de expressar e aprofundar um relacionamento íntimo com Deus. Muito, muito bom. Rubens? Enio, eu sinto o meu momento melhor de orar. Eu gosto de orar mais pelas madrugadas, às 3 horas da manhã. E eu sinto que eu tenho mais comunhão com Deus nesse horário, de 3 da madrugada até as 4h30, do que durante o dia, com a agitação do dia a dia, as lutas, as coisas, os problemas. E a minha oração de madrugada, eu sinto que eu estou mais em comunhão com Deus do que durante o dia, na agitação de dobrar meus joelhos ao meio-dia, às 6 horas da tarde, e fazer aquela oração. Eu sinto nas madrugadas que eu estou mais junto a Deus. Ótimo. Não sei, no meu caso, né? Não sei outras pessoas. É importante, você ilustra um bom ponto de que é importante a gente contemplar em qual momento e em qual prática, em qual hora do dia podemos facilita esse foco, esta prática. Eu, se acordar 3 da manhã, estou lá babando, não me ajuda, mal estou coerente, né? Mas, sim, é importante a gente pensar na personalidade de cada um, no ritmo de dia de cada um, e achar a melhor maneira. Ok, versículo 9. Vocês, então, em contraste com as 2, 3 coisas que Jesus notou aqui, vocês, então, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Dependendo da sua tradução, pode não ter o versículo
porque teu é o teu reino, o poder e a glória para sempre. E provavelmente as cópias que temos mais antigas não têm esse trecho. Então, é possível que um escriba notou, fez um comentário do lado ali, achando que seria legal também somar, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E na próxima cópia, o próximo escriba colocou isso como parte da linha. Não creio que isso nos afeta, porque é uma frase coerente com o que Jesus está dizendo, mas se ele disse ou não, não creio que tem nada errado de somar isto. Indiferente. Vamos caminhar por alguns passos, por trechos aqui. Primeiro de tudo, ao dizer Pai Nosso, já é interessante, porque Israel pensava em Deus, ou pelo menos em parte pensava em Deus como o pai da nação, o pai daquele grupo de pessoas, aquele reino. E ocasionalmente usava a frase assim, mas raramente o indivíduo, o escriba, o sacerdote ou o próprio israelita pensava em Deus desta forma, pensava em Deus de uma forma mais distante, ou pelo menos de uma forma mais cósmica, o grande Deus, Yahvé, Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus nosso Rei, o Deus da nação. Então, Jesus não só pensava e se relacionava com Deus de forma íntima, pai e filho, ele também chama e encoraja os seus discípulos a pensar em Deus desta forma mais íntima. O que eu acho super interessante, que Jesus está nos chamando, nos permitindo, nos encorajando a pensar em Deus de forma mais íntima e relacional, não como uma força distante, cósmica, mas como um pai que nos ama. Então, só aí já é um começo bem interessante. Segundo ponto, que estás nos céus. Jesus, mesmo a nos encorajar a chamar Deus e pensar em Deus como um relacional, de forma relacional e como pai e filho, é um Deus que estás nos céus. E aqui é importante lembrar de que a mente das pessoas daquela época era uma crença comum pensar que os deuses viviam nos céus. Céu aqui não está se referindo onde o passarinho voa e nem na atmosfera, além disso. Se está se referindo a o mundo espiritual, o além, o acima de nós. Então, os deuses são poderosos, são espirituais e vivem além. Então, aqui Jesus está usando esta ideia para lembrar-nos que, sim, Deus é um Deus relacional e um Deus presente e um Deus na qual podemos pensar em Pai, mas também é um Deus que vive em forma cósmica, vive em forma além, de forma grandiosa. Então, ele está mostrando aqui dois lados diferentes, porém da mesma moeda. Precisamos pensar em Deus de forma cósmica, poderosa, grande, Senhor do universo, no entanto, também um Deus que é nosso Pai. Então, ele está notando essas duas coisas. Santificado seja o teu nome. Não é uma expressão que usamos muito no dia a dia, santificado, santificação. Essa palavra vem da ideia de ser santo, e não santo assim em termos de anjo que está voando lá no céu, não esse tipo de santo, mas santo no sentido de exclusivamente diferente. Então, santificar é o reconhecimento de que Deus é um Deus único, diferenciado dos muitos deuses que se assumiam existir na época. Então, no mundo onde
a população acreditava em deuses, Deus, Yahvé, Senhor Deus nosso Pai, é além, é diferenciado dos deuses. Então, quando diz santificado seja seu nome, ele está encorajando aos seus discípulos a agir de forma que ressalta a exclusividade de quem Deus é pela maneira como vivemos. Vivemos de uma forma diferenciada porque Deus é diferenciado. A expressão lá que acho que até Pedro enfatiza, seja santo porque eu sou santo, o meu querido amigo Mauro, lá de Curitiba, insiste dizer que quer dizer que Deus era santista e fã do time Santos. Creio que é uma teologia errônea. Mas quando Pedro diz lá, seja santo que eu... dizendo que Deus diz, seja santo que eu sou santo, Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, só que de forma um pouco diferente. Por Deus ser diferenciado, eu e você devemos ter a coerência de viver de forma diferenciada para isto ser uma santificação de Deus. Ou, deixa eu dizer isso um pouco diferente. Vivemos de forma diferenciada porque Deus é diferenciado. Então, ao vivermos de forma coerente com Deus conosco, estamos notando ao mundo que Deus, o nosso Deus, é único e diferenciado. E isso tem a ver da maneira como interagimos um com o outro. Não é só eu sair para lá, para cá e para lá, dizendo, meu Deus é diferente. Eu devo viver de forma diferente e muito disso tem a ver de como eu trato o meu próximo. Ana? Ô, Júnior, eu penso assim, não sei se eu estou errada, eu penso assim que nessa hora Jesus está mostrando a grandeza de Deus para nós. Seria isso também? Está nos lembrando de que Deus é grande por ser diferente dos propósitos deuses que clamavam existir. Sendo assim, eu e você precisamos viver de forma diferente. Que ali ele está ensinando, ele não está só mostrando umas palavras, né? Ele está nos ensinando a viver com Deus, né? Sim. Tá. Já que Deus é diferente e você clama seguir Deus, lembre-se de viver de forma diferente. Entendi. Tudo é porque Deus é santificado. Isso, bom ponto. Venha o teu reino. Olha, não vivemos em reino, né? Não temos essa política, não temos esse mecanismo de governo, temos aí uma república, ou pelo menos uma certa versão disso, uma democracia, também uma certa versão, mas viviam em tempos de reino, de reinados, de reis, e viviam num tempo de conflitos de reis e conflito entre reinos. Estavam ali numa história de 600 anos de opressão por outros reinos, inclusive no momento de Jesus pelos romanos. Então, reinado, a palavra reino, o conceito de reinos, era um conceito bem conflitante, era uma conversa bem tensa e problemática, e também uma que poderia te pôr em águas quentes com os governantes da época. Você sair para lá e para cá dizendo, reino, vamos começar um novo reino, estou cansado do reino de Roma, você ia acabar tendo problema. Então, mas mesmo assim, numa conversa dessa, num momento histórico tenso, Jesus diz que o reino de Deus venha. Alguns poderiam estar pensando que Jesus estava dizendo que o reino de Israel precisava, com o poder de Deus, expulsar os romanos. Na verdade, os zelotes
achavam que isto era o que eles precisavam fazer, por isso estavam rebeliando de forma militar contra Roma. Roma estaria ficando com pulga atrás da orelha quando ficasse ouvindo algum líder aí como Jesus falar em reino. Inclusive, a acusação de Pilatos contra Jesus é rei, que estava sobre a cruz, rei dos judeus, que Jesus estava clamando ser rei. Mas Jesus está dizendo um reinado diferente. E quando eu e você e os discípulos de Jesus têm a coragem de dizer venha o reino de Deus, o que estamos dizendo é que estamos clamando a presença de Deus, estamos chamando a presença de Deus, mas lembre que se a presença de Deus desde Gênesis 1 era sobre expulsar o caos, era sobre uma presença transformadora. Então, pedir que o reino de Deus venha sobre mim, por exemplo, é dizer, Deus venha transformar a minha vida, venha agir na minha mente, venha direcionar o meu pensamento, venha perdoar, melhorar, me livrar das forças do mal. E fazer esta oração de forma como uma comunidade de fé, né, como igreja, é pedir que Deus, através de nós, também tenha uma presença transformadora no mundo na qual vivemos. Não é uma frasezinha light. Venha o seu reino. É uma expressão bem intensa. A Maria Helena. Boa noite. Opa. Enio, eu entendia que venha o teu reino seria porque Jesus restauraria o reino. Não, ele não se refere ao reino que será logo mais, pouco depois será restaurado. Não é esse reino. Não. Os líderes religiosos estavam preocupados, principalmente na história, no relato de João, se menciona isso, principalmente na última semana de Jesus, os líderes religiosos se reúnem para decidir o que fazer com Jesus, e se me lembro bem, acho que até Caiafás, o sacerdote da época, diz que a morte de Jesus vale a salvar a nação. Em outras palavras, na mente deles, se o povo seguisse Jesus e eles achando que tinha a ver com rebelião política, de que Roma ia dar um chega em Jerusalém, e assim muitas pessoas iam ser abaladas e afetadas. Então, eles estavam mal entendendo o que Jesus estava dizendo. Pilatos vai com essa expressão, o rei dos judeus, porque também tinha em mente que Jesus estava falando sobre uma restauração física, de um reino político. Mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está falando sobre o reinar de Deus no coração do ser humano. É isto que Jesus veio restaurar. Então, o reino de Deus, através de Jesus, é um reino que estamos chamando para estar agindo dentro do meu coração e, como uma comunidade de fé, viver uma versão de humanidade diferente. E, assim, ter um impacto que vai além de um grupo só, que afeta a humanidade em geral. Então, o reino de Deus era algo transformador no ser humano através de Jesus. Porque a versão política, Deus já tinha usado e tentado por Israel, e de uma forma com impacto limitado. Faz sentido? É que eu tenho que tirar tudo que eu tinha pensado, tudo que eu já tinha aprendido, porque Jesus fala, venha o teu reino. Então,
conforme eu tenho assimilado, ele está dizendo a Deus, faça-se a tua vontade, venha o teu reino. Quer dizer, ele será morto e o reino será restaurado. Sim. Então, era isso que eu tinha. Era Sim. isso que eu tinha para mim, assim, nesse 10 aqui. Mas você está dizendo que não, quer dizer, não é isso. Eu tenho que assimilar essa nova informação. O que eu estou dizendo é que a oração aqui não é uma oração que Jesus está fazendo exclusivamente ele a Deus. É um exemplo de oração que ele está encorajando os seus discípulos a fazerem. Então, sim, o propósito e a parte que Jesus tem na restauração do reino de Deus é morrer na cruz. Mas ele não está só orando isso a Deus, ele está encorajando eu e você a orar isto também. Eu e você não temos a responsabilidade de morrer na cruz. Então, que função eu e você temos? Se não pedir, chamar o poder transformador de Deus entre nós e nós sermos agirmos de forma diferenciada, assim transformando o nosso redor, ilustrando as sociedades na qual vivemos, de que a presença de Deus é a versão na qual eu e você e o ser humano precisa ter. Então, se Jesus estivesse orando isto exclusivamente entre ele e Deus, você está correto. Mas ele também está encorajando os seus discípulos a usar esta oração. Não, sim, não, claro, ele não está orando diretamente, ele está ensinando como também devemos nós fazer. Até aí, ponto pacífico, está tudo bem. Porque eu tenho que pedir a Deus todos os dias que ele me mantenha no reino. Então, é uma oração que está valendo até hoje, né? Sim. Foi um ensinamento, mas continua válido, não venceu, digamos assim. Sim. Obrigada. Isso, muito bom. Meu pai? Ô, Júnior. Oi. O que eu acho que a Maria Helena está falando, estou perguntando, é que nós sabemos que quem estabeleceu o reino de Deus aqui na Terra foi Jesus. E nesse momento da oração aqui, o reino não estava estabelecido, porque Jesus estava pregando que o reino estava próximo. Eu acho que ela está pensando nesse sentido, naquele momento exato, antes do reino ser estabelecido. Sim, e com uma pequena diferença. Eu usaria um fraseado um pouco diferente. Quem estabeleceu o reino de Deus é Deus. Deus está reinando desde sempre. Deus é todo-poderoso desde sempre. Inclusive, foi o reinar de forma cósmica de Deus que traz a criação e existência. O que Jesus veio fazer é restaurar o reinar de Deus que foi perdido em nós por causa do mal. Então, porque Deus continuou reinando entre Gênesis 3 e Jesus, só que reinando de forma diferente, através de um grupo político, através de Israel, através da lei, através de sacerdotes, mas isso tudo com impacto limitado. Então, o que Jesus veio é reestabelecer a totalidade do reinário de Deus dentro de nós e, consequentemente, como um grupo de pessoas que vai além de lei, de política, de prédio, de etnicidade. Então, Jesus não necessariamente foi a primeira instância do reinar de Deus. Deus está reinando de forma cósmica, de uma maneira ou outra, desde sempre. Mas o impacto do reino no coração do ser humano, Jesus veio transformar, restaurar de uma forma que só ele podia fazer. Faz sentido? Inclusive, plenamente entendível. Eu entendi perfeitamente. Ótimo. Inclusive tendo a ver com aquela profecia de Daniel, né? Sim, Daniel 7:12. Ok, nosso tempo está ficando curto aqui.
Seja feito à vontade, venha assim na terra como no céu. Então, Deus está sempre reinando de forma cósmica, no mundo espiritual, nos céus. O reinar de Deus no meu coração é o que eu estou pedindo, que o que você faz, Deus, de forma cósmica, faça aqui, nesse mundo físico. Assim no céu, assim na terra como nos céus. O que você já é, faça no meu coração. Então, mais uma vez, o que Jesus está encorajando seus discípulos a pensar assim. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não há maneira na qual eu posso estar em conexão com Deus sem perdão através de Jesus. Consequentemente, não há maneira na qual eu e você, ou qualquer pessoa que venha a Jesus e vai fazer parte desta nova humanidade na qual chamamos igreja, que vai conseguir de forma coerentemente interagir sem eu e você estarmos disponíveis a continuar perdoando um ao outro. Não há igreja sem perdão. Não há relacionamentos produtivos, restaurados e íntimos sem perdão. Por isso, Jesus inclui isso aqui. Se eu não estou disposto a perdoar você, não vamos ter comunidade. E se não vamos ter comunidade, o que Jesus veio fazer no meu coração e entre os nossos relacionamentos não está acontecendo. Renato, Geisa. Uma vez, boa noite, Júnior. Opa. Uma vez teve um irmão que deu uma aula aqui sobre perdão e eu gostei de uma frase que ele falou, eu não esqueci. Não perdoar é como incendiar uma ponte que um dia você terá que passar. Sim, não é? Muito bem dito. E a questão da oração, né, é mesmo uma questão relacional, como você bem colocou, e espontânea. Sim. Não é? Sim. Isso mesmo. Precisamos ser um grupo de pessoas dispostas a perdoar. Caso contrário, nunca vamos nos unificar como um grupo, uma comunidade espiritual. Porque sempre tem algo a nos dividir. Política, vota para o Lula, vota para o Bolsonaro. Torce para o Corinthians, torce para o Palmeiras. Rico e pobre, branco e preto, seja lá o que for. Nunca vamos superar estas dificuldades se não estamos dispostos a perdoar. É o ponto que Jesus está dizendo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, inclusive a tentação de não querer perdoar. As forças malignas estão continuamente agindo em nossas vidas. Precisamos estar sempre pedindo a Deus que a sua presença transformadora fica puxando, empurrando o caos de nós. A violência, a corrupção, o racismo, o que for, Deus continua nos separando, nos protegendo do mal que fica nos atacando. Por quê? Por que eu tenho que ficar fazendo essa oração? Porque Deus, o reinar da humanidade é a Deus. O poder é de Deus. A glória de reconstruir uma humanidade disposta a interagir um com o outro de forma de forma de perdão, é por causa da glória, é para a glória de Deus. Então, essa oração, infelizmente, certos grupos religiosos têm usado essa oração de forma repetitiva, na qual nos tem, e por causa disso, temos, eu acho que raramente usado esta oração como uma oração. E creio que estamos perdendo com isso. Quando Jesus disse, ore assim, eu acho que ele tinha em mente que os discípulos dele ia ter uma certa repetição desta oração. Talvez não de forma abusiva, de forma que a oração perde o seu significado, mas a oração que Jesus está usando aqui era ilustrativa
era um lembrete, era um resumo de coisas extremamente fundamentais ao que é ser discípulo de Deus ou de Jesus. Então, devemos, com uma certa coerência e frequência, repetir, sim, esta oração. Mais uma vez, temos certos grupos aí que creio que têm levado isso a um extremo e isso tem causado muitos de nós a não querer ser assim, consequentemente, a gente nunca faz essa oração. E acho que isso é perder um ponto que Jesus queria que os seus discípulos lembrassem, o significado dessas frases. Chaves, e aí vamos ter que resumir aqui, concluir. Professor, Oi. quando Jesus ele diz a frase faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sim. Querendo dizer assim, com essa frase, e o que a gente observa hoje, se o que acontece na terra é da vontade de Deus? Sim, aqui está sendo um clamar, um pedido, um convite a Deus para fazer aqui nesta realidade física o que ele já é de forma cósmica. Deus é rei, Deus reina. De forma que muitas vezes eu e você não entendemos porque a gente tem uma visãozinha aqui, ó, nesse nosso mundo, meu dia a dia. Então, o que Jesus está encorajando os seus discípulos é convidar a Deus a fazer na minha vida e nesta comunidade na qual eu vivo, o que ele já faz de forma cósmica, o que é reger, reinar, transformar, melhorar, redimir. Então, estou pedindo a Deus, primeiramente, a fazer isto na minha vida, e estou pedindo a Deus para fazer isto através de mim e minha comunidade de fé no mundo ao meu redor. O que Deus está fazendo com quem ganhou uma eleição, ou muita chuva que causou transbordamento, violência ou guerra em alguma parte do mundo? Não sei. Mas confio que Deus está envolvido nisto tudo. E por isto peço a Deus de forma notável, de forma poderosa, fazer isto na minha vida e na minha comunidade. Ok. Não vamos entrar em detalhes, a não ser notar de que há várias posições diferentes notadas, ilustradas e encorajadas na Bíblia a como orar. Por exemplo, curvando-se, face junto ao chão, que é uma maneira na qual raramente fazemos, em pé, levantando as mãos, só alguns exemplos, há outros. Por que ressalto isso? Porque creio que no nosso dia a dia, raramente usamos qualquer outra maneira diferente, a não ser olhos fechados, cabeça baixa, e oramos assim. Creio que, por motivo de outros grupos religiosos usarem outras posições de forma até exagerada, e por não queremos ser carismáticos, acabamos nem tentando estas formas. Não estou pedindo ou encorajando que no próximo domingo você comece a fazer isso de forma congregacional, mas quero ressaltar de que são expressões bíblicas de como orar, muitas vezes oração pessoal, e cada uma a maneira a qual usamos o nosso corpo reflete um sentimento. Por exemplo, ao curvar-se, até mesmo na nossa sociedade, é um símbolo de
de rendição. Animais mesmo fazem isso. Quando um animal chega com mais poder, o outro animal está mostrando uma rendição. Quando pomos a mão para cima, são símbolos até hoje de louvor. Então, a maneira, o que você faz com essas posições é para encorajar e ajudar a mente a refletir o que essas posições proporcionam. Com isto em mente, como falei, por falta do tempo, você pode ler cada um desses versículos aqui e notar que são todos exemplos coerentes com a história bíblica. Qual que é a tarefa para essa semana? A tarefa para essa semana é duas coisas. Uma é você, uma vez por dia, por 4 dias, orar a oração que Jesus ilustra aqui em Mateus 6. Você pode até, se quiser, memorizar. Só que cada uma dessas 4 vezes, desses 4 dias, eu encorajaria você a tentar uma posição diferente. Então, dia 1, você pode fazer a oração que Jesus fez, com mãos elevadas. Mais uma vez, você e Deus. Dia 2, você faz a mesma oração e você pode fazer de forma curvada. Dia 3, você faz a mesma oração e você pode fazer de pé. Dia 4, você faz a mesma oração de forma cabisbaixa, até com o rosto no chão. Entendo que isto é um pouco estranho para a maioria de nós, mais uma vez pelos motivos ressaltados. Não queremos ser carismáticos, vimos grupos religiosos usar e abusar isto, mas quero encorajar. Se não quiser fazer, não é problema, não se ofenda. Mas quero encorajar você a tentar. E creio que as posições diferentes vai enfatizar certos sentimentos diferentes enquanto você estiver fazendo esta oração. Então, isso é exercício 1. Exercício 2, encorajar você a escrever uma oração, assim como Jesus ilustrou uma aqui, você escrever uma oração notando 5 pontos. Louvor a Deus, ação de graças, você agradecendo a Deus por uma lista de coisas. Número 3, você confessar certas falhas e pecados pessoais. Número 4, você escrever um certo lamentar por dificuldades. Deus, não entendo por que eu perdi meu emprego. Deus, não sei por que minha esposa está com problemas físicos. Deus, por que meu filho... Esse tipo de coisa. E número 5, você termina a oração por escrito com pedidos de intercessão e ajuda. Deus gostaria que você tivesse uma interação nesta área. Deus gostaria que você ajudasse com isto. Deus, peço que você traga saúde a esse tipo de coisa. Reação, pensamentos... Alguém deu aí meio que um tique quando eu sugeri algumas posições diferentes? Um comentário, pergunta? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Quarto lá em cima é em pé? Sim, o que eu... em pé, ajoelhado, levantando as mãos e curvando-se. É as 4 que eu pus aqui, mas se você quiser tentar essas outras aqui, eu acho que a única diferente é do que curvar-se, eu pus talvez ajoelhar-se, mas... Tá. Tá escrito aqui, eu estava copiando isso que você falando. iPhone do iPlace, alguém está com a mãozinha aí? Acho que é meu pai. Não. Não, é o Marlon que está falando. Vai lá. A minha pergunta em relação à oração
Teve uma vez que eu estava no meu quarto e eu coloquei 2 cadeiras. Eu sentei e ficou uma vazia na minha frente. Sim. Eu estava orando com um pensamento Sim. de que Jesus estava sentado naquela cadeira e eu conversando com ele. Sim. Com esse ensino que você está passando para a gente, eu estava errado? Do jeito que eu estava falando com Deus? Não, inclusive essa é uma prática terapêutica, usada em certas terapias, onde a ideia é você imaginar a pessoa na qual você está querendo falar. Pode, muitas vezes, até você está tentando conversar com a versão de você quando você era criança, ou você tentando conversar com talvez uma pessoa que te maltratou, porém você não tem mais a chance de conversar com a pessoa em pessoa, ou a pessoa ali perante. Não, o único errado, vamos dizer assim, é você pegar essas sugestões e estas posições, mesmo sendo que essas posições que eu estou notando são bíblicas, e você ir à sua congregação e falar, ó, quem realmente ama a Deus ou segue Jesus vai fazer isso, e você impõe. Por isso que eu estou encorajando você a fazer isso pessoalmente, se você estiver disposto. O que você fez, se serve bem para você, é uma prática legal e interessante. Encorajo você a continuar. Se é algo que não se encaixa bem com uma outra pessoa, não tem problema, mas legal, sim, bem interessante isso.